Olá pessoal, tudo bem? Em uma das videoaulas anteriores, nós aprendemos a classificar um ponto x0 como sendo um ponto ordinário ou um ponto singular de uma equação diferencial. E aprendemos o método de solução em séries de Taylor em torno de pontos ordinários. Mas o método de solução em séries em torno de pontos ordinários que nós aprendemos anteriormente falha nas vizinhanças de um ponto singular, pois muitas vezes a solução não é analítica nesse ponto x0. No entanto, são frequentes as situações em que estamos interessados no comportamento da solução da equação diferencial exatamente nas vizinhanças de um ponto singular. Para os casos em que a singularidade não é muito severa, entre aspas, apresentaremos nas próximas videoaulas uma técnica de solução em séries conhecida como método de Frobenius. Mas, para isso, precisamos aprender como discernir os pontos singulares em dois tipos, que são os pontos singulares regulares e os pontos singulares irregulares. Os pontos singulares regulares constituem uma espécie de singularidade fraca, entre aspas, em torno dos quais o método de Frobenius, que aprenderemos nas próximas videoaulas, nos permite obter uma solução para a equação diferencial. O conceito de singularidade fraca ficará mais claro nas próximas videoaulas, depois que estudarmos uma classe de equações diferenciais conhecida como equações de Euler. Consideremos, então, uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes variáveis, dessa forma aqui. Dependendo do livro que você estiver usando, esses coeficientes variáveis vão ser representados por letras diferentes. Dividindo a equação diferencial dos dois lados pela função que multiplica o y duas linhas, nós obtemos essa equação diferencial aqui, onde essa função p é a razão das funções b com a e a função q é a razão de c com a. E com isso, nós escrevemos a equação diferencial original nessa forma padrão aqui. Se x0 é um ponto singular dessa equação diferencial, nós diremos que este ponto singular é um ponto singular regular se esses dois limites forem satisfeitos, ou seja, se esses dois limites forem infinitos. Se o limite de x menos x0 vezes a função p for finito, e se o limite de x menos x0 ao quadrado vezes q de x, quando x tende a zero, também for finito. Para os casos em que as funções p e q não são razões entre polinômios, nós vamos classificar esse ponto singular como sendo um ponto singular regular se essa função x menos x0 p de x e essa função x menos x0 ao quadrado q de x possuírem séries de Taylor convergentes em torno desse ponto singular x0. Desta forma, um ponto é singular regular quando a singularidade da função p de x não for pior que a singularidade envolvida na função x menos x0 elevado a menos 1, e quando a singularidade envolvida na função q de x não for pior que a singularidade envolvida na função x menos x0 elevado a menos 2. E qualquer ponto singular que não for um ponto regular, ele é chamado de ponto singular irregular. Como exemplo, consideremos essa equação diferencial aqui. Dividindo os dois lados dessa equação diferencial pelo fator que está multiplicando y duas linhas,
nós reescrevemos essa equação diferencial nessa forma padrão aqui. Então, essa função que está multiplicando y' é a função p, e essa função que está multiplicando y é a função q. Nós observamos aqui que nós podemos cancelar esse x com esse x, portanto, essa função p de x é dada por essa expressão. Semelhantemente, nós podemos cancelar x menos 2 no numerador com 1x menos 2 do denominador e reescrever essa função q de x nessa forma aqui. Olhando para a função p de x, nós identificamos aqui que o ponto x igual a 2 é um ponto onde a função p não é analítica. Portanto, nós temos aqui já, olhando para a função p de x, um ponto singular, que é o ponto x0 igual a 2. Olhando para a função q de x, nós observamos que o x igual a 2 também é um ponto singular da função q de x, e além desse ponto singular em x igual a 2, nós temos um ponto singular em x igual a 0. Então, olhando para as funções p e q, nós temos dois pontos singulares. Um ponto singular x0 igual a 2 e um ponto singular x0 igual a 0. Agora, vamos avaliar esses dois pontos singulares, x0 igual a 0 e x0 igual a 2, para verificar se cada um desses pontos singulares é um ponto singular regular ou um ponto singular irregular. Vamos começar pelo ponto singular x0 igual a 0. Como essas funções p e q são razões de polinômios, então basta nós calcularmos aqueles dois limites que eu apresentei para vocês lá em cima. Esses dois limites aqui, e mostrar que esses dois limites são finitos. Calculando o primeiro limite, nós teremos o seguinte: x menos x0 p de x, limite então quando o x tende a 0, porque estamos considerando que x0 é igual a 0, x menos x0 é o próprio x, e a função p de x é essa função aqui em cima que está aqui embaixo. Quando o x tende a 0, o denominador tende a um número diferente de 0, enquanto que o numerador tende a 0. Como consequência disso, esse limite tende a 0, portanto, é finito. Mas não basta um dos limites ser finito. Os dois limites precisam ser finitos. Então vamos ao segundo limite, que é esse limite aqui. O limite de x menos x0 ao quadrado, que multiplica a função q de x, quando o x tende a x0. Estamos ainda considerando o caso em que x0 é igual a 0, então o x vai tender a 0, x menos x0 é x. A função q de x é essa função aqui, que nós obtemos lá da equação diferencial. Nós podemos cancelar um fator x no numerador com esse fator x do denominador. Quando o x tende a 0, o denominador tende a um número diferente de 0, enquanto o numerador tende a 0. Consequentemente, esse limite tende a 0. Como ambos os limites são finitos, então o ponto singular x0 é classificado como ponto singular regular. Agora nós vamos aplicar a mesma definição de ponto singular que nós acabamos de usar para o ponto x0 igual a 0, para determinar se o ponto x0 igual a 2 é ou não um ponto singular regular. Então está aqui o limite, x tende a x0, de x menos x0 vezes p de x. Nesse caso agora o ponto x0 é igual a 2. E a função p de x eu trouxe lá de cima, vem da equação diferencial. Note que aqui nós podemos cancelar x menos 2 no numerador com um fator x menos 2 do denominador, obtendo esta expressão. E quando o x tende a 2, nós observamos que esse limite não existe. Portanto, o ponto x0 igual a 2 ele é classificado como ponto singular irregular.
Como um dos dois limites já não foi satisfeito, então nem é necessário calcular o segundo limite. Consideremos agora um segundo exemplo em que a equação diferencial é dada por esta equação aqui. Como anteriormente, nós dividimos os dois lados desta equação diferencial pelo fator de y duas linhas para reescrever esta equação diferencial nessa forma padrão aqui. Ou seja, a função p de x é essa função aqui, cosseno de x dividido por x menos π sobre 2 ao quadrado. E a função q de x é essa função aqui, é a função que está multiplicando a função y, que é seno de x dividido por x menos π ao quadrado. Olhando para a função p de x, nós temos que o ponto x0 igual a π sobre 2 é um ponto singular. E olhando para a função q de x, nós percebemos que o ponto x0 igual a π sobre 2 também é um ponto singular. Então, nós precisamos determinar se esse ponto x0 igual a π sobre 2 é um ponto singular regular ou irregular. No entanto, observem que as funções p e q não são razões entre polinômios. Portanto, a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte. Essa expressão aqui, que é o produto de x menos x0 vezes p de x, e essa outra função aqui, que é x menos x0 ao quadrado vezes q de x, possuem séries de Taylor convergentes em torno de x0 igual a π sobre 2? Como as funções p e q não são razões de polinômios, para que o ponto x0 igual a 0 seja um ponto singular regular, essas duas funções precisam ter séries de Taylor convergentes em torno do ponto x0 igual a π sobre 2. Então, vamos lá. Vamos primeiramente verificar se essa função aqui, essa primeira função, possui série de Taylor convergente em torno de x0 igual a π sobre 2. Então, aqui nós temos x menos x0 vezes p de x, o x0 é π sobre 2, e a função p de x vem da equação diferencial, essa função aqui, cosseno de x dividido por x menos π ao quadrado. Nós podemos cancelar esse x menos π sobre 2 com o fator x menos π sobre 2 do denominador, de tal forma que essa função aqui ela é dada por essa expressão. E nós precisamos verificar se essa função aqui possui série de Taylor convergente em torno de x0 igual a π sobre 2. Para isso, vamos expandir a função cosseno como potências de x menos π sobre 2. Então, aqui nós temos a função cosseno, a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira e assim por diante. E aqui do lado direito, nós temos o valor da função no ponto x0, que é π sobre 2, e o valor de cada derivada nesse ponto x0, que é igual a π sobre 2. A expansão em série de Taylor da função cosseno de x em torno do ponto x0 igual a π sobre 2 vai ser dada por esta expressão aqui. Nós observamos que as derivadas da função f de ordem par são iguais a 0 e as derivadas de ordem ímpar são iguais a mais 1 ou iguais a menos 1. Então, nós separamos esse somatório num somatório com apenas os n's pares e um somatório com apenas os n's ímpares. Aqui está explicitado alguns termos, os primeiros termos dessa série, e aqui está a série da função cosseno de x em torno do ponto x0 igual a π sobre 2. Então, nós pegamos essa expansão em série da função cosseno de x em torno de π sobre 2 e colocamos aqui. Aqui eu repeti
esse x menos π sobre 2 que temos no denominador. E a expansão da função cosseno de x está dada aqui entre colchetes. Fazendo a operação distributiva, nós podemos cancelar esse denominador aqui. De tal forma que a nossa função ela é escrita dessa forma. Ou nessa forma aqui, na forma compacta, geral. Então, com isso, nós mostramos que essa função possui série de Taylor em torno do ponto x0 igual a π sobre 2. Só que isso não é tudo. Nós precisamos mostrar que essa série de Taylor é convergente nesse ponto x0 igual a π sobre 2. Então, vamos determinar a convergência dessa série. Então, aqui está a nossa série, que nós queremos testar a convergência. Então, esse é um somatório de termos UN, onde o N é dado por esta equação. Usando o teste da razão, nós temos o seguinte. O teste da razão consiste em calcular este limite e determinar se este limite é maior que 1 ou menor que 1. A série é convergente quando esse limite é menor que 1, e a série é divergente quando esse limite é maior que 1. Então, aqui nós temos o termo UN mais 1, que nós obtemos daqui, e esse UN que está no denominador está aqui, representado aqui por esta cor alaranjada. Nós podemos cancelar um monte de coisas aqui. Escrevendo essa expressão dessa forma que está aqui. Nós podemos trabalhar em cima deste denominador, escrevendo esse fatorial nessa forma, pois dessa forma nós podemos cancelar esse 2n mais 1 fatorial com esse 2n mais 1 fatorial. Além disso, aqui nós temos o valor absoluto de um produto. E o valor absoluto do produto é o produto dos valores absolutos. Foi isso que nós fizemos aqui também, com as barras de valor absoluto. Então, cancelando este termo com este termo, e observando que este fator que está entre essas barras de valor absoluto é uma quantidade positiva, então essa barra de valor absoluto é desnecessária. E como o x menos π sobre 2 está elevado ao quadrado, então essas barras de valor absoluto aqui também são desnecessárias. Então, nós reescrevemos essa expressão, esse limite nessa forma. Notem que quando n tende a infinito, esse limite tende a zero, já que x é um número real. Então, esse limite tende a zero, que é menor que 1. Então, pelo teste da razão, a nossa série, essa série aqui, é uma série convergente para qualquer valor de x real. Muito bem, então nós mostramos que essa função aqui, a nossa função, ela possui uma série de Taylor em torno de x0 igual a π sobre 2, e mostramos que essa série de Taylor é convergente para todo x real, incluindo o ponto x0 igual a π sobre 2, que é o nosso ponto singular. No entanto, isso aqui isoladamente não é suficiente para classificarmos o ponto x0 igual a π sobre 2 como sendo um ponto singular regular ou um ponto singular irregular. Porque nós precisamos mostrar que esta função possui série de Taylor convergente em torno de x0 igual a π sobre 2, mas não só isso, nós precisamos mostrar também que essa função aqui possui série de Taylor convergente em torno de x0 igual a π sobre 2. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o x menos x0 ao quadrado, que é esse cara aqui. A função q de x é essa função que nós trazemos lá da equação diferencial. Aqui nós observamos que nós podemos cancelar isto com isto. Portanto, essa função aqui
é nada mais, nada menos que a função seno de x. E nós sabemos que a função seno de x possui série de Taylor convergente para qualquer x real, inclusive para esse ponto x0 igual a π sobre 2. Então, com isso, nós mostramos que ambas essas funções aqui, ó, x menos x0 p de x e a função x menos x0 ao quadrado vezes q de x, ambas possuem série de Taylor convergentes em torno do ponto x0 igual a π sobre 2. E, portanto, o ponto singular em x0 igual a π sobre 2 é um ponto classificado como ponto singular regular da equação diferencial. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje e até a próxima.